Querido Padre Marco, obrigado, Gabriel, nessa paróquia de São João Batista. Queridos irmãos e irmãs que estão conosco aqui presentes nessa igreja. Queridos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando através da rádio. Querido irmão e irmã também que nos acompanha através dos meios de comunicação, da internet, do Facebook ou do site da paróquia. A nossa saudação especial também a você que participa deste momento de evangelização. No ano passado, mais especificamente em novembro do ano passado, o nosso Papa Emérito, o Papa Bento XVI, ele iniciou o ano da fé, como todo mundo já está sabendo, e está sendo refletido nesta novena. O desejo do Papa Bento XVI era que todos nós, enquanto Igreja Católica Apostólica, enquanto cristãos, refletíssemos e conhecêssemos um pouco mais sobre as bases da nossa fé. O Papa ele quer fortalecer a base, porque parece que no tempo nosso de hoje as pessoas estão perdendo um pouco do sentido da fé. O que é a fé? O que significa ter fé? Da onde que vem a fé e no que nós acreditamos? Principalmente, esse ano da fé, para todos nós cristãos, ele tem que deixar muito claro para nós no que nós acreditamos, qual é o objeto da nossa fé, da nossa crença. Porque nós vivemos num mundo em que nos são oferecidas muitas coisas, muitas propostas de salvação, mas nós, para não nos perdermos diante desse mar de propostas que tem diante de nós temos que ter conhecimento claro do que significa ser cristão, do que significa ser católico. É esse o objetivo do ano da fé, dar as bases, o verdadeiro sentido da nossa fé. Então, durante esse ano, toda a igreja do mundo inteirinho está refletindo, conhecendo, voltando um pouco para aquilo que dá o sentido e a origem da nossa igreja. E vocês, enquanto paróquia de São João Batista, aqui de Cachoeira de Minas, nesta novena de São João Batista, estão tendo a oportunidade de refletir um pouquinho sobre aquilo que é o núcleo da nossa fé, o resumo da nossa fé, que é o credo, o creio, ou o símbolo da fé, como a gente costuma dizer. Cada dia, vocês estão refletindo, quem está seguindo a novena todo dia, ele vai ter a oportunidade de ter uma catequese aprofundada sobre o nosso credo, o símbolo da fé. E hoje o tema que nós vamos refletir está aqui, creio em Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria. Aqui também tem os dois lados. Tem os dois lados, para todo mundo ver. Essa frase, ela se refere à pessoa de Jesus, O nosso creio, o nosso símbolo da fé, ele gira essencialmente em torno de três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. O creio nos mostra o essencial do que nós temos que saber sobre cada pessoa da Santíssima Trindade. E essa é uma formação de fé muito antiga, muito antiga mesmo, que remonta o tempo dos apóstolos. Então, o creio, ele foi formulado para ser uma espécie de norma da nossa fé cristã. O que nós acreditamos está contido ali dentro. E quando chega na pessoa de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o creio, ele quer afirmar duas coisas essenciais, que muitas pessoas negavam, ora uma ou ora outra, que é a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, ele tem duas naturezas. Ele é homem, mas também é Deus. Ontem, quem participou da missa aqui, pôde ver, que o creio, ou o tema de ontem,
se baseava na divindade de Jesus Cristo. Creio em Jesus Cristo, que foi concebido pela força do Espírito Santo. Quando fala que Jesus foi concebido pela força do Espírito Santo, está se afirmando que aquele que foi concebido pela força do Espírito Santo, ele é Deus. Hoje, o nosso tema, ele se volta para a humanidade de Jesus. Creio em Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria. Virgem Maria, um ser humano, uma mulher de fé, como nós vamos aprofundar um pouquinho na nossa reflexão. Então, Jesus que vem, assume verdadeiramente a nossa humanidade. Jesus Cristo não brincou de ser gente, não brincou de ser homem. Ele assumiu verdadeiramente a nossa carne, assumiu a nossa fraqueza, assumiu os nossos sentimentos, assumiu as nossas angústias, assumiu também os nossos sonhos, os nossos projetos. Quando ele se torna homem, ele assume tudo aquilo que é próprio nosso, menos o pecado, Então tudo aquilo que faz parte da nossa natureza humana, menos o pecado. Então acreditamos, não temos dúvida nenhuma nessa natureza humana de Jesus Cristo. Ele só poderia salvar a humanidade se ele realmente se tornasse humano. Na nossa igreja nós temos um dito muito antigo, aquilo que não é assumido não é redimido, aquilo que não se assume não se redime. Então Jesus Cristo redime, traz a salvação para a humanidade, porque ele assume realmente a humanidade, Se Jesus assume a humanidade, é porque ele acredita na humanidade. Aliás, a nossa história de fé, a nossa história da salvação é marcada continuamente por essa confiança de Deus na humanidade. Vamos recordar lá no início, Adão e Eva no paraíso, acontece a queda, acontece o pecado, mas Deus desiste da humanidade? Deus desiste? Abandona Adão e Eva? De modo algum, Deus confia na humanidade. O pecado de Caim, que matou Abel, matou o irmão. Ele se apresenta diante de Deus com as mãos sujas de sangue do irmão que foi derramado no chão. E Deus pergunta para ele: aonde está o teu irmão? Caim quer esconder, mas Deus conhece. E quando Deus fala que o sangue do irmão dele clamava por justiça, ele fica apavorado diante de Deus. E agora, o que será de mim? Deus, ele acredita ainda em Caim, e ele diz assim: colocarei uma marca sobre Caim e ninguém lhe fará mal. Deus ainda acredita em Caim, que deu vazão, deu impulso à sua natureza humana e matou o irmão. Depois, quantas vezes na história do Antigo Testamento, Deus confiando, Deus chamando o povo para perto, mesmo que o povo estivesse distante, desviasse o coração de Deus. Mas a grande prova da proximidade e da confiança na humanidade é esta encarnação de Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, Jesus então que assume a nossa carne, a grande prova de que Deus acredita na humanidade. E Deus acredita tanto na humanidade que Deus é misericórdia, que Deus é perdão. Deus nos perdoa, por isso Ele acredita em nós. Aliás, está aí a fonte da pedagogia divina para o ser humano. Por que Deus nos perdoa? Às vezes a gente confunde as coisas, A gente pensa que o perdão de Deus é passar a mão na nossa cabeça, é fazer de conta com que nada aconteceu, é fazer de conta com que nós não erramos, de jeito nenhum. Deus, Ele aponta os nossos erros. Aliás, um perdão verdadeiro só é dado quando existe a consciência do pecado cometido, Como a gente diz, existe a contrição, o arrependimento,
que é Deus entrando no nosso coração e mostrando aquele mal que nós cometemos. Então Deus, Ele não passa a mão na cabeça de ninguém, Ele perdoa. Perdoar é diferente de passar a mão na cabeça. Deus perdoa porque Ele acredita na nossa capacidade de ser melhor, né? Por isso que Deus perdoa, porque Ele sabe que dentro de nós, né, tem um impulso para a bondade. Assim como teve para o mal, para o pecado que cometemos, tem também um impulso para o bem, para a bondade. E por isso Deus nos perdoa, porque acredita que nós podemos ser melhor, né? Essa é também uma pedagogia que as nossas famílias tinham que usar. Muitas vezes os filhos vão crescendo fazendo o que querem. Pai e mãe passa a mão na cabeça, não é capaz de falar para o filho que ele está errado, não é capaz de falar para o filho: olha, o caminho não é por aí. Depois tem as consequências que todos nós já sabemos, já conhecemos, né? Perdoar e querer o bem como Deus quer. O da nossa humanidade é mostrar o erro e chamar para o caminho certo, é acreditar na pessoa. Deus não nos infantiliza, porque se Ele só passasse a mão na cabeça, Ele faria como muito pai e mãe que tem por aí, que infantiliza os filhos. É uma eterna criança crescida, só tem tamanho. Não, nós temos que crescer na nossa fé, nós temos que corresponder a essa confiança que Deus tem na nossa humanidade. Por isso que nós temos que ser melhores. Quando nós melhoramos, e é preciso melhorar sempre, nós estamos correspondendo, nós estamos dando a nossa resposta positiva a Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, Deus é aquele que assume e confia na humanidade. Nós também somos chamados a confiar na humanidade, primeiramente na nossa humanidade. Confiar na humanidade que pode colaborar com Deus, que pode ajudar Deus no seu projeto de salvação, que aliás é o que fez a Virgem Maria. É confiar que nós podemos estar no caminho de Deus, é confiar que nós podemos fazer algo por Deus, né? Se nós podemos, toda vez que a gente se coloca numa posição de serviço, que nós nos colocamos numa posição de fé, né? Que nós nos colocamos e abrimos o nosso coração para Deus, nós estamos confiando na nossa humanidade. Confiar na humanidade é também confiar no outro. Quantas pessoas já se desiludiram nessa vida com os relacionamentos, com o namoro? Quantas pessoas que já se desiludiram com a amizade? Quantas pessoas que estão casadas e já desiludiram com o casamento, né? Nós temos que retomar essa confiança no ser humano. O ser humano é aquele que tem que corresponder também, senão a nossa confiança é vã, né? É vã. Mas confiar na humanidade é começar confiando naqueles que estão próximos e também corresponder à confiança dos outros. Porque às vezes nós corremos o risco de viver uma vida inteira na mentira, de ter cabelo branco e não ter vivido a verdade, de ter cabelo branco e de ter sido falso com a esposa, com o esposo, com a amigo, com a amiga, né? Então, Deus, que é verdade e confia em cada um de nós, Ele nos chama a ser levado a uma vida de verdade e a confiar nos outros, né? Aliás, a confiança, ela só existe onde existe a verdade. Faltou a confiança, faltou a verdade, né? Por isso nós temos que ter sempre um coração verdadeiro para Deus e um coração verdadeiro para os outros. Este artigo de que nós cremos em Jesus, que nasceu da Virgem Maria, nos ensina isso. Deus é humano, assumiu a nossa humanidade, porque Ele nos acredita na nossa humanidade e nos chama a viver essa confiança, essa fé. Depois,
Nós não poderíamos deixar de falar também sobre a Virgem Maria, pois ela está presente nessa frase, não é verdade? Além dessas três pessoas divinas que nós temos no credo, no qual o credo circula, gravita em torno do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aparecem mais duas outras pessoas, né? Não divinas, humanas, né? A Virgem Maria, creio em Jesus, que nasceu da Virgem Maria. E quem é o outro? Pôncio Pilatos, né? Dois personagens de oposição, né? Duas figuras de oposição. Virgem Maria, aquela que acreditou, aquela que trouxe a vida, e Pilatos, aquele diante do qual Jesus morreu, né? Que ordenou e teve participação na morte, né? Pilatos não tem nada a ver com o nosso credo. Aliás, ele está ali também no sentido de dar uma base histórica para o credo. Creio em Jesus, né, que padeceu sobre Pôncio Pilatos, né? Quando fala Pôncio Pilatos, traz o acontecimento de Jesus de Nazaré para um plano histórico no qual ele morreu, né? Porque Pilatos era um personagem histórico conhecido, dos quais nós temos registro do seu governo, né, na Judéia até hoje. Mas Pilatos está lá, né, não tem nada a ver com o credo, ciclo de fé. Aliás, quando a gente entra em alguma situação que a gente não sabe por que está dentro daquela situação, vocês já viram quando vocês são envolvidos em uma situação, você não sabe por que você está lá, mas o seu nome está lá, a sua pessoa está lá, a gente fala assim: eu estou aqui nessa situação porque nem Pilatos está no credo. Não tem nada a ver com a história, né? Mas Maria, ela tem tudo a ver com o credo, com o símbolo da fé, com aquilo que nós acreditamos. Porque Maria faz parte dessa história de fé. Essa história da nossa fé, que nós chamamos de história da salvação, ela aconteceu, teve continuidade por causa desta pessoa, Maria de Nazaré, que deu o seu sim, que colaborou com a história da salvação. Então ali nós temos a humanidade de Jesus e aquela que colaborou com a história da salvação, mostrando que a história da salvação, ela vem de Deus, ela é graça de Deus, ela nos é dada, mas ela precisa da colaboração humana, ela precisa da nossa participação. Entra na história da salvação quem se coloca dentro da história da salvação, porque Deus pode tudo, a única coisa que Ele não pode é arrombar o nosso coração, nos obrigar a acreditar, não é verdade? Aliás, Jesus já diz no livro do Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato, né? Eis que eu estou à porta e bato. Bate na porta, né? E abre do lado de dentro, né? A porta do nosso coração, ela é aberta do lado de dentro. As nossas casas antigas, né? Que tinham a travela, vocês lembram? Travela, né? Que era aquela que fechava só do lado de dentro, né? Abria lá o quarto, né? Para onde ia. Então o nosso coração funciona mais ou menos daquele jeito. Nosso coração tem uma travelinha, né? Onde quem abre é cada um de nós, porque é aberto do lado de dentro. Então quando nós abrimos, nós nos colocamos na história da salvação, nós colaboramos, nós damos também a nossa parte, né? E nasceu da Virgem Maria, aqui também entra o nosso reconhecimento dessa mulher. Nós católicos, apostólicos, romanos, temos um carinho muito bonito para com Nossa Senhora, não é verdade? Temos um carinho muito especial, e às vezes nós somos acusados de que existe mal nesse carinho que a gente tem para com Nossa Senhora. De modo algum existe mal, né? De forma alguma. Lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, está escrito assim: de agora em diante
as gerações vão me chamar bem-aventurada, bendita, né? Então, quando nós cultivamos esse nosso carinho por Nossa Senhora, nós nada mais fazemos do que cumprir este versículo bíblico. Nós não fazemos nada contra a Bíblia. De agora em diante, todas as gerações, todas, a minha, a sua, a que veio e a que vem, né, chamarão bem-aventurada. Então nós cumprimos, nós nos colocamos nas fileiras das gerações que proclamam Maria bem-aventurada, porque Maria é sempre modelo de fé. Maria é aquela que acreditou e também nos chama a acreditar no seu Filho Jesus. Que ela seja, né, o exemplo, o modelo que nos aponte para Jesus, para acreditarmos em Jesus, humano e divino, que veio até este mundo para a salvação de todos nós. É este o essencial da nossa fé. Jesus, enviado de Deus, na força do Espírito Santo, veio a este mundo para a salvação de todos nós. Abracemos esta salvação oferecida por Deus através da fé, através dessa fé que nós cultivamos no coração, e que Maria seja o nosso modelo e a nossa intercessora. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa fé tem que ser valorizada. Tem muita gente que troca a fé por qualquer coisa, né? Tem gente que sexta-feira vai no espiritismo, no terreiro, sábado na igreja evangélica e no domingo vai na missa. Isso não valoriza a fé. Isso depõe contra a fé que você tem, né? Tem muita gente que fala mal da fé e vem fazer comunhão, comungar, e isso não valoriza a fé. Isso depõe contra a fé, né? Então a gente tem que valorizar, né, esse dom de Deus que chegou até nós. Fé é dom. Segundo, fé é caminho. Se é caminho, nós temos que caminhar na fé, nesta vida. Quem abandona a fé fica no meio do caminho, né? A fé é uma maneira de chegar até Deus. Então, por mais árduo, por mais difícil que seja a vida, não abandone a fé, né? Tenha coragem, perseverança. Depois a fé é partida. Se a fé chegou até você por dom, leve a fé para frente. Não deixe a fé ficar, né, só em você. Leve, partilhe. As nossas famílias hoje têm uma dificuldade imensa de rezar. As nossas famílias têm uma dificuldade imensa de passar o valor da fé para os filhos. Tem gente que já fez doutorado, né, até mais, mas na fé é analfabeto, porque não levou, não foi partilhada a fé. Então partilhe a fé, né? Não tenha vergonha de ser católico, não tenha vergonha de ser cristão, porque quando a gente testemunha, nós partilhamos a fé com os outros. Madre Teresa de Calcutá, ela, durante a sua vida, ela se sentia muito triste, porque ela era uma freira que vivia na clausura, fechada, e ela ficava entristecida de não poder evangelizar, de não poder conversar com as outras pessoas sobre a fé. Aí um dia ela resolveu sair do convento, né? Saiu, pediu, encontrou resistência até do bispo, mas saiu, né? Foi ser missionária nas ruas de uma cidade muito pobre. E um dia Madre Teresa de Calcutá encontrou uma pessoa caída na rua, né? Um leproso. E Madre Teresa de Calcutá pegou aquela pessoa, a pessoa estava em fase de definhamento, né? Que ela levou nos braços até o hospital. Chegou lá, a pessoa não foi atendida. Então esse é um caso perdido. Nós não trabalhamos aqui com caso perdido. Aí Madre Teresa de Calcutá ficou com aquela pessoa na fila do hospital até os últimos momentos. E nos últimos momentos, aquela pessoa olhou para Madre Teresa e viu a cruz pendurada, né? Ela falou: quem que é esse que está aí? Né? Viu o crucifixo. Madre Teresa falou assim: olha, esse aqui é o Deus em quem eu acredito. Aí a pessoa falou: se esse é o Deus que você acredita, eu quero ir para esse Deus, porque se você já é assim, imagina esse Deus, né? Então a pessoa que partilhou, que testemunhou,
vamos receber a fé dessa maneira, como dom, como caminho, como partilha que nós temos que fazer. Muito obrigado. Quero deixar aqui um abraço, a minha saudação fraterna para você, meu amigo Guedal, minha amiga Guedal, que utiliza desse meio tão especial no nosso mundo de hoje, para também conhecer e aprofundar as coisas de Deus. Deixo a você a minha manifestação de que sempre utilize esse meio que é a internet para aprofundar também a sua fé, e nós que temos tantos recursos, possamos utilizá-lo para o bem, para o aprofundamento da fé que nós recebemos sobre o nosso Deus. A vocês, o nosso abraço, o nosso carinho, que Deus nos abençoe.